Fala pessoal, mais uma vez aqui ó, pelo Rafcast. Hoje nós temos uma convidada especial, é a Silvana. A Silvana, ela é proprietária da empresa Silvana Bravo Organizer. A Silvana, ela vem detalhar hoje pra gente a real importância, isso eu nem imaginava que existia, mas a real importância da organização para a saúde mental. Então, às vezes, você acaba gastando muita energia em um determinado ponto, só que simplesmente uma organização, seja na sua residência ou na sua empresa, é que faz toda a diferença. E hoje nós temos aqui a Silvana. Silvana, agradeço demais aí a sua participação em compartilhar, porque a gente estava falando nos bastidores e tudo mais, a real importância desse seu trabalho, que agora sim, né, eu entendi que faz toda a diferença. E hoje, para a gente compartilhar com o pessoal de casa. E o pessoal realmente ter essa noção e valorizar o quanto é importante o trabalho de uma profissional como você. Então, por isso que eu te agradeço e eu, de uma maneira ou de outra, passo a palavra a você, para que você fale um pouquinho realmente aí dessa experiência que você acabou tendo com outras pessoas e que essas pessoas hoje acabam contratando com uma certa recorrência o seu trabalho. E para quem ainda não teve a experiência, que tenha essa experiência, que vai ser realmente o quê? Uma boa experiência. Por isso que eu te agradeço aí a sua vinda e a palavra é toda sua. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, para estarmos falando de um tema tão importante na vida das pessoas, que é a organização. E eu acho bacana a gente começar falando de algumas estatísticas, né? Então, não sei se você sabe, mas o Brasil é o país que tem o maior índice de pessoas que sofrem com ansiedade. Nossa, essa eu não sabia. Sim, segundo pesquisas, o Brasil tem esse maior índice e tem um dado interessante que deste índice, 85% são mulheres. Olha isso. Né? E por que as mulheres? Porque as mulheres normalmente têm que equilibrar vários pratos, né? Muitas vezes é uma pessoa que trabalha fora, é uma executiva, tem a vida corrida, tem que cuidar dos filhos, atividades escolares, cuidar do marido, cuidar da casa, e sente todo esse peso. Então, isso acaba gerando ali um nível maior de estresse, um nível maior de cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso faz com que as mulheres acabam tendo aí um nível de ansiedade maior. Então, a organização ela é importante nas nossas vidas em todos os aspectos, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal. É importante você ter uma vida e uma rotina leve para você manter o equilíbrio e ter uma saúde mental favorável. Faz toda a diferença, né? Isso, né? Exatamente. Então, o nosso trabalho como personal organizer, ele é muito especial. Eu costumo dizer que a gente leva para dentro dos lares, né, falando da organização residencial, a gente leva para dentro das famílias, para dentro das residências, aquilo que a gente chama de aconchego, paz, harmonia, praticidade, funcionalidade, ganho de produtividade, né? Nós implantamos dentro das residências não é somente dobras de roupas, né? Sim. Dobras perfeitas, claro que isso faz parte, mas não é somente isso, né? Sim. O que a gente faz é implantar um sistema de organização que funcione dentro da rotina de cada família. Então a gente costuma dizer que em organização não tem certo ou errado, né? Então tem aquilo que funciona para você, para a sua rotina, para o seu dia a dia. Então, sempre que eu vou fazer um projeto dentro de uma residência, eu costumo primeiro conversar muito com os meus clientes, para entender quais são as dores que ele tem, qual o momento que ele está passando, quais são as dificuldades do dia a dia, na rotina, para que a gente possa fazer um projeto de organização, um sistema de organização que vá de encontro à necessidade daquele cliente. Porque não necessariamente o que é bom para mim vai ser bom para você. Sim, exato. Né? A gente tem que respeitar ali necessidade, desejos e dores de cada pessoa.
Mas o fato é, quando você vive dentro de um ambiente desorganizado, né, diante de um caos ali por conta da desordem, você acaba tendo um nível de ansiedade maior, um aumento de estresse, uma improdutividade no seu dia a dia, né? E quando você está dentro de um ambiente organizado, tudo isso se ameniza. Por isso a organização é tão importante nas nossas vidas. Então vamos imaginar no seu trabalho. Uma coisa é você trabalhar com a sua mesa cheia de papéis, tudo bagunçado, você não localiza um documento importante. O fato de você manter os documentos em ordem, trabalhar com a mesa limpa, já faz uma diferença. Olha isso, né? faz sentido. A mesma coisa é na sua residência. Sim. Né? Vamos pegar, por exemplo, a sua despensa de alimentos. Né? Se você tem uma despensa que não é categorizada por tipo, tá todos os alimentos misturados, alimentos vencidos, alimentos abertos, tudo aquilo te causa também uma confusão mental, aquilo te gera uma improdutividade, até na hora... Sobrecarrega, né? Sobrecarrega, né? Principalmente pessoas que... eu acho que o ser humano hoje, ele está cada vez mais com a vida corrida, cheia de atividades, não tem tempo para nada, né? Nós somos muito procuradas nesse sentido também. Pessoas que não têm tempo para se organizar sozinhas, ou pessoas que não têm habilidade para fazer isso sozinhas. Sim. Né? Então a gente acaba auxiliando, desenhando um projeto e ajudando essas pessoas para que elas tenham mais qualidade de vida. Então nós fazemos organização de closet, nós fazemos organização de cozinha, de despensa, nós fazemos organização de quarto baby, nós fazemos organização pós-luto. Olha então, isso. Dentro desse mundo de personal organizer, tem vários nichos de atuação que nós podemos atuar para auxiliar a vida das pessoas. Caramba. Né? Então, por exemplo, um pós-luto, normalmente quando você perde um ente querido da sua família, muitas pessoas têm dificuldade naquele momento de dor de lidar com os pertences da pessoa. Nesse momento a gente entra dando todo o apoio, né, e ajudando a fazer as doações, fazer ali todo o desapego, criar caixa de lembrança daquilo que é importante. Quando é baby organizer, que a gente chama, a gente atua com as gestantes que estão prestes a ganhar o seu membro novo da família, e aí a gente ajuda as mamães a fazer a mala maternidade, organizar o quartinho do bebê, para receber um novo membro da família com todo o aconchego e carinho necessário. Quando a gente fala de organização de closet, tanto feminino como masculino, a gente ajuda a colocar ordem nas suas roupas, para que você tenha mais clareza, para que você saiba o que você tem, o que vestir, para que você encontre as suas roupas com mais facilidade. Então, aquele lance que você acorda de manhã, está atrasado para o trabalho, está corrido para escolher uma roupa, isso acaba. Sim. Porque dentro da organização, dentro do sistema que a gente cria, a gente consegue deixar tudo visualmente mais claro para a sua escolha, mais prático no seu dia a dia. Te poupa tempo também, né, Silvana? Porque queira não, né, tudo isso daí acaba de uma maneira ou de outra gerando estresse, porque imagina, você está atrasado, aí você perde o tempo para tentar se localizar do que você vai utilizar naquele dia. Então você já começa a ter um outro pico de estresse por algo que você, de uma maneira ou de outra, acabou gerando, né, que é aquela falta de organização. Então, quer dizer, esse trabalho todo que você faz, principalmente essa na questão que você falou agora do luto, é uma coisa que tem muito apego, né, uma questão muito afetiva. Então isso daí também não é qualquer pessoa que vai chegar e vai falar para a pessoa como que ela tem que organizar. Então até nisso o seu trabalho hoje requer um cuidado tamanho, justamente de como vai ser abordado ali aquela pessoa, para que ela consiga entender que aquilo se faz necessário, até mesmo para uma produtividade dela, mentalmente falando, né, o Silvana? Sim, e tem um outro nicho que está bem em alta no mercado, a gente tem muita procura em relação a isso, que é a pré- e pós-mudança residencial. Então,
todo mundo que vai mudar de residência sabe que aquele momento que deveria ser um momento prazeroso pode virar um momento de estresse, né, se não for bem planejado. Sim. Então, normalmente você contrata uma empresa de mudança para fazer o transporte dos teus pertences, dos teus acervos, e junto você contrata uma personal organizer que vai fazer a pré-mudança, que é fazer todo o inventário dos teus pertences, fazer toda a embalagem dos teus itens, né? Encaixotar todas as tuas coisas, colocar etiquetas inteligentes, que quando chegar no ambiente novo, cada caixa já vai para o devido ambiente. E após mudança residencial, que essa eu costumo dizer que é a melhor parte, é você entrar na casa nova com tudo organizado, porque a organizer vai estar te esperando na nova residência, vai receber a sua mudança e já vai estar lá com uma equipe para, em prazo recorde, colocar tudo no lugar, tudo organizado, com metodologia, com sistema, com inteligência, com estratégia, com uma rotina e praticidade, para que a família entre e tenha tempo para aquilo que realmente importa, que é curtir o lar novo, curtir a família e curtir aquele momento que é tão especial. Né? Então, esse serviço está bastante em alta, somos bastante procuradas para pré e pós-mudança residencial. Então, observe que a organização, ela é bastante abrangente, ela está em vários aspectos da nossa vida e é um trabalho muito prazeroso. Né? A gente costuma dizer que a gente transforma a vida das pessoas, levando para elas mais controle, mais clareza, mais calma, e rotina mais leve. Maravilha. E você falando, né, você transmite tudo isso, né, o prazer que você tem por esse trabalho, né, e de uma maneira muito rica, os detalhes que você passa, né, seja ela por uma questão de cômodo, seja ela por uma questão estratégica, seja ela por você criar uma categoria do que vai ser feito, por exemplo, na despensa, como você citou agora, eu particularmente nem imaginava ou nem, né, não consigo ainda visualizar, mas agora eu imagino, né, como que seria você já olhar uma despensa e ver lá tudo por categoria e, consequentemente, você, por falta de organização, você acaba comprando coisa que você não precisaria comprar, porque você não se atentou que aquele produto em específico tem ali. E claro que depois, quando você acaba de uma maneira se atentando que já tinha, venceu. Então, é o desperdício. Quem aqui nunca foi no supermercado e comprou mais 1 quilo de farinha e quando chegou em casa já tinha mais 3 quilos lá e não lembrava que tinha? É isso. Quem aqui não tem já não aconteceu de ter produtos vencidos na sua despensa, né? Porque foi comprando e acabou vencendo. Então, a gente costuma dizer que organização também é economia financeira. Sim. Além de te ajudar na saúde mental, no humor, estresse, ansiedade, também te ajuda na economia financeira. Né? Mesma coisa roupa. Às vezes você vai no shopping, você compra uma blusa, um vestido, uma calça, você chega em casa e fala, nossa, já tinha a camisa branca que eu acabei de comprar. Porque às vezes no seu closet você não tem a clareza de todas as peças que você tem. Sim. Né? É interessante, né? Até é engraçado, às vezes a gente vai fazer organização na casa de algum cliente e conforme você está ali, porque a gente tira tudo para fora, categoriza tudo para depois criar um layout adequado. Nossa. Né? E uma setorização, enfim. E é muito interessante que os clientes falam, nossa, achei o que eu estava procurando, nossa, eu nem lembrava que eu tinha essa peça. Então, ter clareza, ter domínio das coisas da sua vida, né, tudo isso é sinal de organização e nos ajuda, assim, a ter uma vida mais equilibrada, uma rotina mais leve, e isso tudo faz sentido, né. Eu, contando um pouco da minha história, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, eu era uma executiva de mercado, então eu era aquela típica mulher executiva com vida corrida, que não tinha tempo para nada, sempre gostei de organização sempre fez parte da minha trajetória, inclusive
profissional. Olha aí. Né? Eu me desenvolvi, cresci profissionalmente, porque sempre fui também uma pessoa organizada, era uma das minhas características, digamos assim, mas eu não tinha tempo para cuidar da minha casa. Imagino. Né? A minha casa eu podia dizer que ela era uma casa arrumada. Sim. E depois que eu fiz o curso, e hoje eu sou uma especialista em organização, eu posso dizer que organizar é diferente de arrumar. Né? Imagino. Arrumar é você abrir um armário, uma gaveta, e você pegar tudo e colocar lá dentro. Organizar não, organizar tem sistema, tem método, tem estratégia, né? Tem processo, tem inteligência, né? Que é justamente para te auxiliar no dia a dia, para que você tenha uma manutenção duradoura, né? Então aquele lance de que cada objeto precisa ter um lugar é fato. Né? Então, assim, uma escova de cabelo, ela tem que ter o lugar certo para voltar depois que você usou. Sim. Né? Uma caneta tem que ter o lugar certo para voltar depois que você usou. Essa é a técnica. Né? É uma técnica importante para que você mantenha ali as coisas no lugar. Entendo. Então, quer dizer, é aquela coisa, né, que a gente já dizia no passado, né? Acendeu, apaga, pegou, põe no lugar, enfim, você vai lá, organiza tudo. E de uma forma ou de outra, você já deixa a pessoa, vamos dizer assim, orientada que daquela maneira que ela encontrar, é daquela maneira que ela tem que deixar. Por quê? Porque aquilo vai facilitar e muito o dia a dia dela. Né? Porque a questão, que nem, por exemplo, que a gente falou, que você comprar algo que você já tinha. Por quê? Porque você não visualizou. Mas também o tempo que você perde para procurar algo naquela desorganização. E tempo, dinheiro. Né? Então, tudo isso que a gente sempre fala, que a organização é que vai e te ajudar e muito nisso. Só que quem, vamos dizer assim, proporcionou aquela desorganização? Você. Então, para que isso não aconteça, ou você simplesmente não tem o tempo, hoje o trabalho da Silvana é um trabalho que ele só tem a agregar para quem? Para quem contrata. Né? E hoje, por exemplo, Silvana, eu entendi que você faz todo esse trabalho e tudo, mas, por exemplo, hoje, se a pessoa quiser contratar o seu trabalho, né, ela tem a obrigatoriedade de contratar o ambiente, quando eu digo ambiente, na verdade, a casa num todo, ou você costuma trabalhar, por exemplo, fracionado, por cômodo? A pessoa hoje, olha, eu quero organizar nesse primeiro momento só, sei lá, o dormitório, ou não, a cozinha. Você faz esse tipo de trabalho ou você, de uma maneira, só trabalha projeto fechado? Quando eu digo fechado, a residência num todo. Como é que seria isso? Não, a gente trabalha conforme a necessidade do cliente. Legal. Então, se o cliente quiser fazer só o guarda-roupa, é só o guarda-roupa. Ah, então quer dizer, eu não preciso nem falar que é o quarto num todo. Se eu quiser apenas o guarda-roupa X, você vai lá e organiza. Sim. Se o cliente quiser só a cozinha, a parte de louceiro, só a cozinha, a parte de louceiro. Se o cliente quiser cozinha, a parte de despensa, que é a parte dos alimentos, somente cozinha, a parte de despensa. Se o cliente quiser organizar a parte de home office, ele trabalha em casa e está tudo muito confuso ali, muito papel, muito documento. A gente vai lá e organiza só home office. Agora, se o cliente tem uma dificuldade maior e quiser fazer a casa toda, todos os cômodos, a gente desenha esse projeto e faz a casa toda. Né? E é importante dizer que os nossos projetos são personalizados, ou seja, cada casa é uma casa, cada cliente é um cliente. Por isso que antes de iniciar, eu faço uma visita técnica, né, na casa do cliente, para entender o ambiente dele, para entender as dificuldades que ele tem, as dores que ele tem, para fazer uma solução que vá de encontro ao que ele precise. Se o cliente não puder receber a visita técnica presencial, aí nós fazemos através de fotos e vídeos. Tá? Mas a ideia é sempre elaborar uma proposta e uma solução para aquela família, para aquela pessoa, né? Para que a gente resolva o dia a dia daquela pessoa. Olha isso. Bem personalizado. Caramba, e você falando, né?
que você faz todo esse trabalho e tudo mais. Mas eu entendo que hoje, por exemplo, a pessoa, né, que vai contratar o seu trabalho, ela tem que sim ter aí a visita, né, a visita para ela entender realmente a real importância. E por que eu te falo isso, tá? Porque hoje, por exemplo, trazendo aqui para a RAF Motors, a particularidade de pessoas que querem, às vezes, que avalie o carro dela por uma foto. Não dá. Né? Hoje a gente que é especialista, a gente faz a avaliação justamente uma avaliação ali, que você consegue identificar o que você vai avaliar, né? Não através de uma foto, não, como por exemplo, você pode ter ali uma foto que foi tirada de um ângulo que pode te tirar às vezes do contexto, né, do ambiente, tudo mais, ou você acaba precificando pelo achismo, né? E isso acaba de uma maneira ou de outra, vamos dizer assim, te colocando para uma precificação, vamos dizer, até injusta. Sim. Injusta pode ser para mais, no caso, para o cliente, ou para menos para o cliente, consequentemente ter ali, vamos dizer assim, um prejuízo para as partes, tanto para o cliente quanto para você profissional. Então, a real importância hoje de uma visita se faz pelo fato de você realmente ter um orçamento hoje preciso e justo. Mas, Silvana, deixa eu te perguntar uma questão aqui. Hoje, uma média, tá? Para as pessoas também terem essa visibilidade. Um trabalho que já foi contratado, tá? No caso, pelo cliente. Vamos dizer que seja um cômodo ou a casa num todo. Hoje, uma ordem de grandeza, qual que é o tempo médio que se leva hoje para você entregar esse projeto, né? Por exemplo, você já fez todo o levantamento, já foi passado ali a proposta, o cliente aceitou, mas você começa a iniciar ali um processo todo com o seu time. Qual que é o tempo médio que se leva hoje para entregar um trabalho desse 100%, vamos dizer assim, dizendo para o cliente, olha, foi feito o meu trabalho. Quanto tempo se leva uma média hoje? Depende da quantidade de itens e acervos e do que vai ser feito. Tá. Então, a avaliação técnica, ela serve justamente para isso. Olha aí. Tá? É para entender, por exemplo, você quer que eu organize o seu closet. Ok. Aí você fala assim, o meu guarda-roupa tem 6 portas. Mas o que importa não é só o tamanho. O que importa é o que tem lá dentro. Pode ser que você seja uma pessoa que tenha um guarda-roupa de 6 portas, mas que quando eu abro as portas do seu guarda-roupa para avaliar o que tem lá dentro, você tem um excesso de coisas. O acumulador, né? O acumulador. E aí eu vou ter que, inclusive, no projeto, te recomendar, né, que você faça antes uma triagem, né, que é importante, né, porque uma coisa que é importante esclarecer, que existem muitas dúvidas sobre isso, mas a personal organizer, ela vai vir aqui em casa, vai fazer eu jogar tudo fora. Não é isso, né, a personal organizer, ela não tem esse poder de decisão, né, quem decide é a pessoa, né, a gente recomenda, a gente auxilia, a gente orienta, a decisão de desapegar de alguma coisa é do cliente, né, mas é importante deixar claro que não tem como você organizar o excesso. Sim. Ninguém está pedindo para que as pessoas sejam minimalistas, mas muitas vezes o excesso de coisas te prejudica. Né? A gente costuma dizer que quanto mais coisas você tem, mais decisões você tem a tomar. Exato. Né? Quanto mais, vamos pegar exemplo móvel de uma sala, quanto mais enfeitezinhos você tiver ali, mais trabalho você vai ter. Sim. Para limpar. Faz todo sentido. Né? Então, hoje você tem muitas pessoas que optam por ambientes mais cleans. Tem a questão da elegância? Tem. Mas também tem a questão de você não ter aquele retrabalho, né, de estar ali o tempo todo dando manutenção para a limpeza de tudo aquilo. Então, a visita técnica também serve para isso. Mas, respondendo a sua pergunta, o que determina é a quantidade de itens que você tem. Sim, faz sentido, claro. Então, tem projetos que eu faço de closet que eu levo 3 dias. Tem projeto de closet que eu faço em 1 dia. Olha isso. Semana passada mesmo eu fiz a organização de um closet de uma cliente em 1 dia.
Legal. Tá? Quando é a casa toda, 10 dias, 15 dias. Olha isso. Silvana, deixa eu te perguntar, hoje, de todos os projetos que você já trabalhou, o projeto que você levou mais tempo hoje, você lembra mais ou menos quantos dias você ficou, vamos dizer assim, internada naquele projeto? Foi um projeto de uma cliente que eu fiquei 30 dias. 30 dias. 30 dias úteis. Úteis? A gente normalmente trabalha de segunda a sexta, sim, porque a gente entende que final de semana é importante que o cliente tenha a privacidade dele, né? Tenha um momento de descanso dele. Então, quer dizer, 6 semanas ali consecutivas trabalhando. Mas era um apartamento de 250 metros quadrados, a cliente quis renovar tudo, desde o closet, cozinha, despensa. Então foi um projeto, inclusive, maravilhoso ali de transformação, o cliente ficou muito satisfeita. Foi uma renovação de tudo ali, implantando. Maravilha. Treinei as funcionárias, esse é um ponto importante também, que as pessoas perguntam muito, Robson. Existe essa preocupação, né? Mas depois que eu organizo, eu vou conseguir manter a manutenção. Quando você implanta um sistema de organização, é para que você já tenha uma manutenção mais duradoura. Mas a gente faz o quê? A gente treina as pessoas. A gente treina a pessoa que a dona da casa indicar. Seja ela própria, ou uma diarista, uma empregada, alguém que é auxiliar do lar, enfim, a gente treina essa pessoa antes de ir embora. Olha isso. Né? A gente deixa vídeos, né? Eu, Silvana, é uma prática minha, eu deixo vídeos com a gravação e orientações, gravação das dobras, né? Olha isso. Que é o que as pessoas às vezes têm mais dificuldade, sim, né? Então, tudo isso ajuda para que as pessoas consigam manter. E aí vem a recorrência que você comentou no começo. É isso aí. Né? Muitos clientes já fecham conosco a recorrência, que pode ser depois de 6 meses, depois de 8 meses, dependendo do cliente ali, 1 ano. E o que é a recorrência? Eu volto na residência, não para implantar o sistema todo, mas para fazer uma manutenção. Olha isso. E claro que essa manutenção, o tempo dela vai ser menor, né, uma vez que já tem todo um processo ali que já foi gerado, e consequentemente que a gente espera também que porque isso é o que eu falo, não é um custo, é um investimento. Porque o investimento que até então o seu cliente fez, você entende que ele seguiu, e se algo saiu ali da rota ali em algum momento da vida, você está lá, faz aquela pequena correção, orienta novamente e é a vida que segue. Sim. Né? Tem um ponto importante também a comentar, que são os produtos organizadores, né? Os famosos produtos organizadores, que fica a dica aqui para quem estiver nos assistindo, que é a cautela de não sair comprando organizador. Né? Você orienta qual organizador? Eu oriento. Nossa. Oriento por quê? Você sair comprando um monte de organizador, você pode cometer alguns erros. Caixas organizadoras não vão resolver o problema da sua desordem. Não vão resolver. Né? Porque organizar não é você pegar tudo e colocar dentro de uma caixa. Sim. É o que a gente falou. Tem uma inteligência por trás, tem método, tem estratégia. Tem um porquê, né? Tem uma inteligência ali. Então, é importante. E outra coisa, você tem que tirar a medida das suas prateleiras, as medidas da sua gaveta. Não comprar um organizador que você coloca lá dentro e ele fica solto, né, com folga. No passado já aconteceu comigo, antes de eu ser organizer, né, quando eu era do mundo corporativo, eu simplesmente, já aconteceu comigo de eu comprar organizador, chegava em casa, não ficou maior, não servia. Ou não servia, ou ficou maior. Então assim, para evitar esses erros, né, evitar de comprar caixas e caixas e caixas organizadoras que não vão resolver o seu problema. Serão úteis, né? É melhor você consultar um especialista. Não tenha dúvida. Né? Temos também consultoria online que pode ser feita. Também? Também. Maravilha, então, maravilha. Para pessoas que não querem o projeto, temos a flexibilidade de fazer a consultoria online, onde eu organizo daqui, você organiza daí. Olha isso. Eu vou ensinar você. Também é uma técnica serviço, também uma técnica que você legal. acaba aplicando, né? Então hoje você, por exemplo, tem particularidades ou enfim, que quer também manter uma privacidade, a Silvana aí, através desse trabalho junto com o time dela, também te proporciona
uma organização sem que você tenha que receber, por exemplo, um profissional em sua residência, né? Então você tem também essa questão. Agora, se você realmente já prefere aquele atendimento personalizado, presencial e com todo o conhecimento e expertise da Silvana, com certeza fica a dica, porque que nem eu falo, nada melhor do que você ser atendido por um especialista. E a Silvana, o ponto principal, ela já sofreu, né, algumas particularidades lá no passado, que ela conseguiu pegar dessas dores, aperfeiçoar e trazer para quem? Para a gente hoje, que seja você que não tem tempo, que não tem disponibilidade para algumas coisas na sua casa, ela vai conseguir te ajudar. E o legal também, porque assim, se eu for falar com a Silvana aqui, a gente vai estender e é assunto que não vai faltar mais, porque a Silvana compartilhou com a gente nos bastidores outras também, vamos dizer assim, outros pontos que ela pode atuar. Então você hoje que tem também uma empresa e que acha que na empresa não faz esse tipo de organização, não faz ideia de quanto isso pode mudar, inclusive, a produtividade dos seus funcionários. Então, Silvana, eu queria até deixar aqui o convite para você, tá? Para que você volte aqui numa outra oportunidade para compartilhar a real importância de você querer manter a organização na sua empresa. Na organização que eu digo é na organização num todo, que ela pega hoje esse trabalho no residencial, traz para o corporativo, para o mundo corporativo, que é o empresarial, e consequentemente você sim terá de cara já algumas mudanças que de uma maneira ou de outra vai juntar o útil ao agradável, que é principalmente a produtividade de quem? Dos seus colaboradores. E se você hoje também quer falar de alguma coisa em específico que a Silvana comentou aqui com a gente, comenta também aí na questão do canal, porque isso vai ser compartilhado com a Silvana e com certeza ela terá o maior prazer em voltar e detalhar justamente esse assunto. Mas se você também quiser falar com a Silvana, fora, não tem problema nenhum, porque no descritivo do canal terão todos os contatos da Silvana. Então, nós finalizamos por aqui. Silvana, agradeço mais uma vez a sua participação, né? E agradecendo também ao pessoal que vem nos acompanhando e que continue acompanhando o nosso canal. Obrigado, pessoal. Eu agradeço a oportunidade. Valeu, Silvana. Tchau.